obviamente não subo à tribuna para responder ao baixo nível do debate que se põe aqui no dia de hoje. Mas eu queria expressar aqui um desafio a todos os deputados de extrema-direita, do PL bolsonarista, a visitarem hoje o Complexo da Alemanha e o Complexo da Penha e dizerem para o país e para o mundo quem está no controle do território. É bom que a gente faça esse desafio, porque aquela chacina que foi feita não resolveu absolutamente nada, a não ser aumentar a dor das mães dos 4 policiais e das pessoas que morreram naquela comunidade. Não resolve. Nós estamos de chacina em chacina e o controle do território continua sendo do Comando Vermelho. Os mortos têm seus sucessores, a grande cadeia de comando não foi atingida em nem 1 milímetro e nada vai acontecer de bom para aquela estrutura social que ali está, muito menos para a cidade do Rio de Janeiro ou para o estado do Rio de Janeiro. É bom que a gente diga isso aqui, porque a propaganda é que o crime foi banido daquela comunidade com a ação policial. O senhor Cláudio Castro não tem autoridade para falar em segurança pública depois que ele expõe policiais despreparados numa operação como aquela. Ele é o responsável pela morte daqueles policiais e com as famílias eu me solidarizo. Ele é o responsável pela desgraça social que tem naquele estado, porque não há qualquer projeto de desenvolvimento. Eu estive lá no Complexo da Penha na quinta-feira, junto com a comissão de parlamentares, com 2 ministras de Estado, Direitos Humanos e Igualdade Racial, e tudo que as mães pediam era oportunidade para os seus filhos. E lá no Rio de Janeiro, presidente, pasme, diferentemente da média nacional de desemprego da juventude, que é de 12%, no estado do Rio de Janeiro é de 20%. A média de desemprego no Rio de Janeiro é a maior do país. Esse governador, com baixíssima popularidade, precisava, articulado com a extrema-direita nacional e com as articulações que faz com o Departamento de Estado americano do governo Trump, precisava mudar a agenda, porque ele estava absolutamente na defensiva política no nosso país, por tudo de lesão, de violação, de antissoberania que eles fazem. E viraram a pauta para a pauta da segurança pública, que é uma pauta importante, mas não sob viés de como eles encaminham e conduzem esse tema. Ora, e pior, agora querem aprovar aqui uma lei do terrorismo. Sabe para quê, presidente? Para fazer o que estão fazendo na Venezuela e o que pretendem fazer na Colômbia e já começaram a fazer. É abrir instrumentos para que o imperialismo norte-americano intervenha dentro do Brasil. Vai de instrumentos jurídicos a bombas, como estão fazendo com os barcos na costa da Venezuela. Isso é muito grave o que está acontecendo hoje dentro desse parlamento, se nós colocarmos em pauta essa discussão do chamado narcoterrorismo, que é o conceito norte-americano criado no governo Bush e que nós vamos aqui assumir como algo que resolve os problemas do Brasil. Ora, a Polícia Federal, em articulação federativa, e o ministro Haddad divulgou isso, com Mato Grosso do Sul, com Mato Grosso, com Paraná, conseguiram prender 23 pessoas, conseguiram prender 3,5 toneladas de droga, conseguiram interditar um prédio em Minas Gerais de ação criminosa ilícita, já fecharam 2 fábricas ilícitas de fuzil. É aí que nós temos que atuar aí. A atuação do confronto, obviamente, vai dar em morte dos 2 lados. E essa atuação não dá solução à sociedade do Rio de Janeiro, muito menos às comunidades pretas, pobres, de mães trabalhadoras da cidade do Rio de Janeiro. O advogado criminalista Cacai fez uma conta. Se tinham 78 suspeitos, e suspeito não é prova de crime, cadê os outros 39? Morreram por quê? Dos 121. Se tinham 42 mandados de prisão, quantos desses 42 foram presos? Segundo a imprensa, 2. Os grandes comandantes todos se mandaram de lá, porque obviamente teve articulação de parte da corporação policial vazando a operação, e a gente sabe que isso acontece no Rio de Janeiro. Quero ainda dizer aqui, presidente, em nome de algumas famílias que nós fomos acolher no Instituto Médico Legal,
dar exemplo de vários nomes. Entre eles, eu quero dar de 4 jovens apenas, que não constam em nenhuma lista de suspeito e foram barbaramente assassinados. Claudinei Santos Fernandes, 17 anos, que só foi comemorar o aniversário na Alemanha. Ele é morador de Cabo Frio, trabalhador. Michael Douglas Rodrigues, Alisson Lemos Rocha, Alessandro Bessa dos Santos, são jovens, como exemplo que eu estou dando aqui, que não tinha absolutamente nada a ver com a lista nem dos suspeitos, muito menos dos criminosos, e que foram barbaramente assassinados de forma brutal no Rio de Janeiro. Portanto, nós temos que avançar aqui legislação que avance de fato a segurança pública e não a barbárie, a chamada intervenção de violação da nossa autonomia, da nossa ação como país. Muito obrigado, presidente.